Sabe aquele medo de investir em ações porque acha que vai perder tudo? Pois é, existe uma forma de ganhar dinheiro na bolsa que é tão segura e simples que até para quem não entende nada do mercado financeiro consegue fazer. E o melhor, você não precisa ficar olhando o gráfico 24 horas por dia. Hoje eu vou te mostrar exatamente como funciona, porque 90% dos investidores profissionais usam isso e como você monta uma carteira em menos de 30 minutos. Fica comigo. Bem-vindo à Geração de Investidores, eu sou Douglas Alcântara e há mais de 5 anos ajudo pessoas como você a construir patrimônio de forma segura e sem complicação. Aqui no canal a gente não fala de promessas mirabolantes ou dicas de day trade. A gente fala de estratégias que funcionam de verdade, que você consegue implementar hoje mesmo. Muita gente acha que investir na bolsa de valores é coisa de milionário ou de um gênio da matemática. Isso é mentira, porque a verdade é que existe uma ferramenta tão poderosa e acessível que ela é usada por fundos de investimentos gigantes, bancos e até por você sem saber. Neste vídeo você vai entender o que é um ETF, por que ele é melhor do que ações individuais e quando não é, e como montar sua carteira de investimentos passo a passo. Quanto você precisa para começar, é bem menos do que você pensa, e no final vou te mostrar como isso tudo se conecta ao ETF Allocation, que é a base do Carteira Express. Se você ainda não é inscrito, clica ali para não perder nenhum vídeo do canal sobre investimentos que realmente funcionam. Então vamos lá, o que é um ETF? Traduzindo, é um fundo que você compra como se fosse uma ação. Imagina que você quer investir em 50 empresas diferentes, mas você não tem tempo para pesquisar cada uma delas. Um ETF é como se você comprasse um pacote pronto com todas essas 50 empresas dentro. Você paga uma taxa mínima e pronto. Exemplo prático, existe um ETF que replica as maiores empresas do Brasil, que replica o índice Bovespa. Se você compra uma cota desse ETF, você está investindo em ações como Petrobras, Itaú, Vale, Natura, tudo isso junto. Então, se uma cai, a outra sobe, a diversificação delas é automática. E por que isso importa? Porque isso reduz o seu risco de forma exponencial. Você não percebe aquela oscilação na sua carteira porque ela está sendo balanceada de forma automaticamente através dos ETFs. Então, vamos explicar aqui qual que é a diferença entre um ETF e uma ação. Deixa eu ser bem claro, não estou dizendo que ações são ruins, eu estou dizendo que para 95% das pessoas, os ETFs são mais inteligentes. E eu vou te mostrar o porquê. Ações individuais, você precisa de tempo para pesquisar aquela empresa, você tem um risco concentrado, então se aquela empresa ela falha, você perde. Ela exige tempo e conhecimento técnico. Então emocional, você fica preso a preço daquele ativo, você fica olhando o preço de tela daquele ativo e não pensa na sua carteira como um todo. Já os ETFs, ele trazem diversificação automática, um risco distribuído entre dezenas ou até centenas de empresas. Você só precisa entender o conceito e ele é muito menos emocional. O foco é o longo prazo. E aqui vem uma parte interessante. Estudos mostram que 80% dos investidores que tentam bater o mercado em ações individuais perdem para quem simplesmente compra um ETF. Por quê? Porque eles ficam comprando na euforia e vendendo no pânico. Já o ETF te força a ser disciplinado. E se você concorda que a disciplina é muito mais importante que a genialidade nos investimentos, já deixa o like aqui. E existem ETFs para tudo, vou te mostrar os principais. Primeiro, ETF de ações. Ele trabalha com a renda variável, você investe em empresas. Tanto ele tem um maior potencial de ganho, como tem uma maior volatilidade também. Por exemplo, o ETF que segue o Ibovespa, né, que é o índice das maiores ações brasileiras. Segundo, você tem ETFs de renda fixa. Você empresta dinheiro para o governo ou para empresas. Você tem um ganho mais previsível, tem menos volatilidade, porém talvez você tenha uma menor rentabilidade também. Também tem o terceiro, que são ETFs de dividendos. Você investe em empresas que pagam muito dividendos. Você tem uma renda passiva mensal e esse é ideal para quem quer viver de investimentos. Você também tem ETFs de cripto, onde você investe em Bitcoin, Ethereum e várias outras criptomoedas. Você tem um alto risco, porém você tem um percentual ali de alto retorno também. Para quem tem estômago para volatilidade, é uma boa opção. Mas a estratégia que funciona é combinar todos esses, um pouco de cada, exatamente como o método ETF Allocation faz. Agora vem a parte prática, né? Como é que você monta uma carteira de ETFs que funciona de verdade? Passo 1, você tem que definir seu objetivo. Você quer ganhar dinheiro em quanto tempo? 5, 10, 20 anos? Também tem que definir quanto que você pode perder sem entrar em pânico. Isso é muito importante porque aí você tem que definir, minha carteira pode oscilar R$ 1.000, R$ 2.000, 10%, 20% para cima, para baixo, para você dormir tranquilo sabendo que aquela volatilidade é uma volatilidade que você já combinou contigo mesmo e está disposto a aceitá-la, tá? O segundo passo é você escolher sua alocação. Aqui é onde entra o método ETF Allocation. A ideia é simples, você vai alocar 20% em média do seu patrimônio em algum ETF de renda fixa, 20% em ações nacionais, 20% em fundos imobiliários,
20% em ações internacionais e 20% em criptomoedas. Tudo isso através de ETFs, tá? Lógico, essa aqui é uma carteira simbólica, né, que eu coloquei as percentuais iguais. Isso vai variar os percentuais de acordo com a sua idade, com o seu objetivo, quanto tempo você quer investir, e isso tudo eu mostro lá no Carteira Express, tá? E o passo 3 é você escolher os ETFs específicos que você vai compor sua carteira. Então você vai na sua corretora, pode ser qualquer uma, XP, Nubank, a maioria delas hoje não tem mais taxa para você investir em ETFs, tá? Você investe sem taxa de corretagem e você vai investir no ETF que você preferir. BOVA11, por exemplo, para ações brasileiras, IVVB11 para ações internacionais, XFIX para fundos imobiliários, tem o Hash11 para criptomoedas, tá? E tem o Fixa11 para renda fixa. Então vai depender da sua estratégia de investimentos. Se você vai investir em ativos mais voláteis, menos voláteis, você vai ter que entender o que são os ETFs ali, analisá-los, o que compõe eles para poder decidir isso. Mas seria mais ou menos essa estrutura que você seguiria. E pode começar com os padrões aí, como eu falei, o S&P 500 replica o VVB11, na verdade, o contrário, né? IVB11 replica o S&P 500, o BOVA11 replica o Ibovespa, o Hash11 é uma cesta de criptomoedas que é um pouco mais variada do que se investir somente no Bitcoin, por exemplo, né? O XFIX, ele pega toda a gama de fundos imobiliários ali, que é uma variação enorme. Eu até recomendo você investir em fundos imobiliários mais para frente, fazendo stock pick, né? Escolhendo ali alguns específicos, porque o XFIX11 é muito diversificado, ele acaba tendo uma rentabilidade não tão atraente. Mas, para você começar, seria esses passos. Já o quarto passo, né, e o quinto passo, seria um pouco a ver já com a carteira montada, você investir. O quarto passo seria investir com regularidade, né? Que esse é o segredo que ninguém fala. Não é quanto você investe, é a consistência e o prazo que você investe. Então, se você investir R$ 500 por mês hoje, durante 20 anos, você vai ter muito mais de alguém que colocou o dinheiro lá, por exemplo, R$ 5.000 uma vez e depois disso desistiu. Aquele dinheiro não vai trabalhar mais com seus 500 por mês durante 20 anos, obviamente. Então é importante você também, como quinto passo aqui, uma quinta dica, seria rebalancear sua carteira, pelo menos, tá? Semestralmente. O ideal seria mensalmente, com aporte você já rebalanceá-la, ou trimestralmente ali, mas você pode também semestralmente rever sua carteira e ajustar as proporções de acordo com o que você determinou lá nisso. Se foi 20% para cada, a ação subiu demais, outra, a renda fixa caiu, você vai, no caso, talvez vender um pouco de ETF de ações para aportar um pouco de ETF de renda fixa, ou você vai aportar somente para rebalancear ali, né, você vai, na verdade, rebalancear com o seu aporte mensal, tá bom? Então você vai ter que fazer esses 5 passos simples ali. Primeiro, definir quanto tempo você vai aplicar, quanto de volatilidade você vai aceitar. Segundo, definir ali quais são as suas divisões de carteira, né? Quanto você vai ter em cada classe de ativos. Terceiro, escolher os ETFs que vão compor sua carteira. Quarto passo, manter consistência, aplicar todos os meses um aporte mensal regular. E o quinto passo, rebalancear sua carteira semestralmente, mensalmente, trimestralmente, vai depender do seu tempo ali disponível, para você manter essa proporção que se definiu lá no início e conseguir aproveitar o momento de baixa de algum ativo para comprar ele na baixa e aproveitar a alta para vender também na alta e fazer dinheiro, beleza? E aliás, se você quer um método pronto para fazer exatamente isso, sem ter que pensar, existe o Carteira Express. Ele faz toda essa alocação para você de uma forma automática e segura, e eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Mas voltando aqui ao vídeo, tem uma pergunta que eu recebo muito quando a gente está montando a carteira. Douglas, eu preciso ter muito dinheiro para começar? E a resposta é não, e eu tô falando sério. Com R$ 15, R$ 20 você já consegue comprar uma cota de ETF, por incrível que pareça. Mas o ideal é que você consiga aportar ali pelo menos R$ 100 por mês para começar, e depois de 6 meses você já vai ter algumas cotas de alguns ETFs e vai começar a ter essa diversificação de carteira muito mais interessante. Mas antes de sair por aí comprando ETFs, deixa eu te falar alguns erros que 90% das pessoas cometem para que você aí não cometa. Primeiro erro é trocar de estratégia toda semana. Isso aconteceu muito comigo lá no começo. Você vê um vídeo no YouTube falando uma coisa, que a cripto vai explodir, e toda semana você muda sua carteira. Semana que vem você vê outro vídeo e muda de novo. O resultado disso, você só perde. Porque quando você muda a sua estratégia de investimentos, automaticamente você pode estar vendendo um ativo que ia se valorizar, né? E está comprando um ativo que já está super valorizado e depois ele vai tender a cair. É isso que acontece quando a notícia chega ali no YouTube, quando isso chega na boca dos influencers, o fato de queda ou de subida dos ativos, a maioria das vezes já aconteceu. Então é importante você definir sua estratégia e manter-se fiel nela ao longo do tempo, tá? Um segundo erro é investir sem objetivo. Você precisa saber por que você está investindo. É para aposentadoria? É para comprar uma casa? É para viajar? É para trocar de carro?
Sem objetivo, você desiste no primeiro obstáculo, na primeira queda. Então você tem que ter claro para ti o porquê você está fazendo aquilo, porque você está deixando de sair para jantar, porque você está deixando de comprar uma coisa que você quer para separar aquele dinheiro e aportar naquele objetivo, senão você vai falhar na primeira dificuldade. Já o terceiro erro é achar que você vai ficar rico rápido. ETF, assim como ações, qualquer renda variável, é para o longo prazo. Se você está esperando ficar milionário daqui 6 meses, você vai ficar decepcionado e vai vender tudo. Já o quarto erro é você não rebalancear a sua carteira. Você investe durante um tempo, depois esquece, não aporta mais, ou você aporta, mas não olha o balanceamento que você definiu lá no começo da sua carteira. Quanto por cento você vai ter ações, quanto por cento vai ter renda fixa. Isso acaba fazendo que você tenha um desequilíbrio da sua carteira. Às vezes você tem ali já 80% em ações na sua carteira, 20% em renda fixa, e você está comprando ações caras e deixando de aportar em renda fixa barata, por exemplo. Então, o rebalanceamento ele é importante para você seguir tendências de queda e baixa do mercado ali. Então você vai conseguir aportar de forma automática no que está barato e você vai acabar vendendo, né, ou deixando de aportar no que está caro. Automaticamente você vai aproveitar os momentos do mercado ali para ter uma melhor rentabilidade, né? Já o quinto erro, pessoal, é você investir com o dinheiro que você vai precisar, exemplo, daqui a um ano. Se você investe em ETFs, em renda variável, você não pode colocar prazo tão curto. Se você quer um prazo curto, 1, 2, 3 anos ali, investe numa renda fixa, num CDB pré-fixado, né, com a data de vencimento que vai estar ali de acordo com quando você vai precisar daquele dinheiro. Porque a renda fixa, ela traz para você uma menor rentabilidade, porém uma maior previsibilidade. Ao contrário da renda variável, que você vai estar exposto a uma maior rentabilidade, porém é ideal que você invista em renda variável para dinheiro que você vai precisar em pelo menos ali uns 5 anos para frente, tá? Então siga essa regra de ouro, invista apenas o que você pode deixar aplicado sem entrar em pânico. E aproveitando, deixa um comentário aqui, qual que é seu maior medo em relação a investir? Eu vou responder pessoalmente cada comentário. Então, deixa eu resumir aqui o que você aprendeu hoje. Você aprendeu que ETF é um pacote de investimentos que reduz o risco automaticamente, e para 95% das pessoas é melhor do que ações individuais porque exige menos conhecimento em tempo. Você também pode começar com R$ 100 a investir regularmente, e o segredo não é quanto você investe, mas a consistência durante vários anos. E agora você tem a base, o próximo passo é colocar tudo isso em prática. Então se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá o like e ativa o sininho para não perder notificações de novos vídeos sobre investimentos que realmente funcionam. E se você quer um método pronto para montar sua carteira de investimento de ETF sem ter que pensar, vem conhecer o Carteira Express. Ele tem toda essa alocação que você precisa da forma automática e segura. Vou deixar o link na descrição. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.